Nassif do céu. O Paul McCartney, Nassif. Que coisa, rapaz. Eu vi o teu papo ontem com o Reco do Bandolim. Emocionante. Isso. Gente, deixa eu só colocar um trechinho aqui do que foi o show do Paul McCartney no Clube do Choro, em Brasília, anteontem. Nassif, emocionante, né? Coisa, e o Reco dizia o seguinte, né? Que a produção do Paul McCartney procurou ele 10 dias antes, perguntando se eles podiam fazer um show lá no Clube do Choro. Ele falou: eu tenho uma agenda meio apertada aqui, não sei se vai dar. O Nassif vai tocar nesse dia, não sei. Que coisa bonita, né? Foi um marco. Mas é impressionante a mística dos Beatles, né? Porque você tinha lá pessoas já pegaram os Beatles lá atrás, algumas chorando, inclusive, e a rapaziada, a moça... Eu vou te falar, uma das grandes falhas na minha formação foi não ter curtido os Beatles da época. Eu gostava, mas não externava, porque a gente era da MPB, era da... Ah, é? Os Beatles são assim, absolutamente apaixonantes. E você destacou, né? O jovem hoje, que tem... O meu filho, que tem 15 anos, ama os Beatles. E eu nunca fiquei em cima dele para ele ouvir. Ele descobriu sozinho pelas redes. Você sabe que tem um álbum dos Beatles em choro. Será que o Paul McCartney sabe disso? Você conhece esse álbum? Eu acho que era o Altamiro que fez, se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, eu acho que foi gravações do Altamiro Carrilho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas muita gente gravou, né? Teve os Beatles... São as melodias mais emblemáticas aí do século XX. São. Que não morrem, né? Você já tocou Beatles no bandolim? A que eu gostava, toquei no violão aí, é a única que o Haddad toca lá, que é o Blackbird. Blackbird. É fantástico. Essa eu toco também. Eu estava lá em Nova York quando teve o assassinato lá do John Lennon. Sério? Você estava lá? Eu estava lá, eu passei uns 20 dias, aqueles cursos que o Departamento de Estado dava para jornalistas, economistas e tudo aí, e eu estava lá. Foi um baque danado. Vale a gente registrar, hoje à noite a gente se encontra no Afinando a Notícia, vamos falar um pouco também lá sobre isso, mas vale registrar que o Paul McCartney ficou encantado com o Clube do Choro, com a programação, o fato de ser um projeto do Oscar Niemeyer. E você acabou de se apresentar lá também, né? Quer dizer, agora você e o Paul McCartney estão no mesmo... Não, sabe, o Clube do Choro é um velho conhecido. Eu lancei meu CD lá em 94, 5. Depois nós saímos para tocar num bar lá, num hotel, eu, o Reco, e 2 jovens lá. Um deles era o maior instrumentista do momento, aí ao lado do Yamandu. Como é que chama, gente? Brasileiro? Bandolinista de Brasília aí, o Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda. Eles tinham 16 anos. Ele e o irmão foram lá com a gente tocar lá. E o Clube do Choro, eu lancei meus livros lá. Eu tenho uma ligação grande aí com o Reco, com o Clube do Choro. Você sabe que o Hamilton de Holanda quase tocou no tema do Nassif, que é a nossa abertura, né? Eu convidei ele. Mas ele não conseguiu fazer. E aí a gente teve aquele time maravilhoso também. Nassif, quais são as boas? O que você está preparando aí no teu set editorial nesse momento? Fala para a gente. A gente vai tentar trocar em miúdos aí a votação de ontem aí do Senado em cima da tributação dos super ricos aí. Isso aí é uma coisa interessante. Mas hoje eu acabei de receber aqui uma coisa muito interessante, a aprovação pela Câmara de uma lei que acaba com a lista tríplice em universidades. A ideia é que a universidade escolha o reitor e o presidente da República meramente endosse, né? Porque se você for
pensar aí nesse período bolsonarista aí, era um terror, né? Porque você tinha lá o terceiro colocado bolsonarista, daí colocava... E cá para nós, hein? As universidades foram um dos pontos de resistência do Brasil aí, fantástico, fantástico. Fantástico. A gente tinha, lá nos anos 90, um pouco de crítica, porque você tem... É uma estrutura burocrática, né? Mas o que tem de pesquisa e de cara dedicado na universidade não existe. A universidade é um dos... O circuito da universidade pública brasileira é, se não for o maior do mundo, é um dos maiores, né, Nassif? Quer dizer, são 56 universidades federais, fora as estaduais, né? É uma coisa impressionante. E quando começou essa expansão, até com a Haddad no Ministério da Educação, havia muita resistência aqui do triângulo das excelências aí, que é USP, Unicamp, triângulo não, quadrado, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eles achavam que ia dispersar recursos de pesquisa que podiam estar em locais já mais habilitados para o pessoal novo aí que não tinha tanta habilitação. Mas a dinâmica do desenvolvimento dos novos centros de pesquisa aí é fantástico, fantástico. Você tem os estudos sobre o desenvolvimento do Nordeste aí nas últimas décadas, eles não colocam nem Bolsa Família, nem o aumento do salário mínimo naquele tempo da Previdência, eles colocam as universidades como fatores de modernização e de expansão. Agora, elas precisam de uma atenção maior, né? Precisam. Nesse momento. Precisam, né? Precisam. Aliás, tem uma história bem interessante sobre as reformas que vieram só com a Haddad, hein? Porque lá, quando começou esse negócio de e-mail, eu estava na Folha e eu fiz uma provocação sobre o que seria o modelo de universidade. Eu recebi umas 30 contribuições e fiz uma série. E a Glaci Zancan, que era presidente da SBPC, aliás, ela era interessante, a Glaci, era farmacêutica. E ela participou da campanha que elegeu a primeira diretoria do Conselho Federal de Farmácia, do qual meu pai, que era um boticário do interior, fazia parte lá. E eles pegaram aqueles estudos e fizeram uma proposta de mudança de critérios de avaliação de universidade. E um dos critérios essenciais era a contribuição que a universidade dava para o seu entorno, para a sua cidade. Mandaram para o Paulo Renato, mas o Paulo Renato ele queria que o mundo acabasse em barranco, né? Daí, quando vai para o Tarso Genros, o Fernando Haddad pega esse projeto e transforma aí nessa expansão aí, com esse papel de polo de desenvolvimento para as universidades, né? Então, hoje é fantástico. A minha cidade lá, apesar de hoje ser bolsonarista, o que mudou com a Unifenas lá, que é um campus aí da Universidade Federal de Alfenas, e com a PUC Minas também, as católicas também aí, e não só as católicas, você pega um dos melhores cursos de jornalismo que tem hoje aí, são as metodistas, a metodista aqui de São Paulo também. Então, digamos, a gente criou aí, e daí entram as privadas aí, o que elas querem, pega o INSPER e outro, o que elas querem é preparar empregabilidade rápida, e não quer pesquisa é custo, é custo. Outro dia eu trouxe um cara da Poli, aí eu falei, pô, vocês não têm medo... Da Poli não, um físico, que é o diretor de inovação da USP. Eu falei, vocês não têm medo desse negócio do BTG colocar um campus ao lado do IPT e tudo? Ele falou, pô, se a gente fosse ter medo, a gente desistia da universidade, porque a universidade pública é imbatível, porque ela aplica recursos, ela não quer retorno financeiro, ela quer retorno de pesquisa, retorno de desenvolvimento, retorno de tese acadêmica. Então, é um dos baluartes aí. Essa lei que a Câmara votou é fantástica, fantástica. Sem contar, Nassif, o espetáculo que é a Zumbi dos Palmares, que é a universidade voltada para a cultura preta no Brasil, e que eu acho que deveria ter muito mais zumbis dos Palmares espalhados pelo Brasil. Só tem uma aqui no ABC, né? Você conhece a Zumbi, né? Eu conheço. Eu tenho aí uma visão aí, até em função de conversas com o Frei da Vila. Porque quando começou a questão de cota, eu falava, não, tem que ter cota social e não cota racial, porque um negro de classe média tem mais condições que um pobre, que um branco de classe popular. E o Frei Davi me deu o argumento definitivo, que depois foi muito reforçado pela minha companheira aqui, que é uma batalhadora dessas causas desde... Que é o seguinte, você tem que fazer a junção, ou seja, os negros que vão para a USP e tudo,
eles vão naturalizando a relação entre brancos e negros, ou seja, eles têm um papel pedagógico sobre os colegas brancos. Então, eu acho que devia acontecer o mesmo também nas universidades negras. Aí. Você pega esse negócio de criança com deficiência, as escolas inclusivas, essas crianças mudam a cara da escola. O meu filhotão aqui, o Vinão, que tem Down, ele tinha 12, 13 anos, ele foi num desses acampamentos aí fora de São Paulo. E nós fomos buscar na volta lá, e vieram 2 orientadores e falaram, gente, se vocês não sabem o que nós aprendemos com ele. Ou seja, esse Brasil... Eles contagiam, né? Isso. E dá aquela ideia da diversidade. Porque o preconceito é fruto da homogeneidade. Somos todos brancos, classe média aqui. Então, digamos, esse Brasil fantástico aí é o Brasil que tem que misturar todas as cores, todas as raças, todos os gêneros. Ainda bem que a política sobre essa questão da inclusão nas escolas foi, né, sofreu uma mudança do Bolsonaro para cá. Eu lembro da luta da Eugênia, tua também, né? Nesse sentido, mas tem muita coisa para fazer ainda, né, Nassif? Muita coisa, e o MEC está meio paradão aí. Sabe? O MEC precisa até tomar mais juízo. Olha, Gilberto Cruvinel está aqui, Nassif Conde, não é uma indecência depois de tudo aprovarem uma alíquota menor para os super ricos? O Nassif vai falar sobre isso, e o Edson Antunes está aqui também, sobre a máfia do lixo dos municípios. Quando o Toninho do PT havia assumido a Prefeitura de Campinas, rescindiu um contrato de coleta de lixo. Bom, a gente sabe, né? Depois foi assassinado, e parece que também o Celso Daniel tem também essa questão do lixo envolvido. Né? Eu não lembro se era lixo ou se era ônibus. Aliás, vocês falaram aí, rapaz, foi bom lembrar que eu recebi um e-mail daquele ex-prefeito de Campinas que foi cassado, que ele está lançando um livro sobre a campanha que fizeram em cima dele. Aí, até eu preciso achar aí. Eu preciso achar o e-mail aí para responder a ele, que tem todo o interesse em divulgar isso aí. Né? Fala da taxação dos super ricos, Nassif. Você quebrou um tabu. Você começou a taxar. Agora, a força deles, hoje é a maior força política do país. Já era indiretamente lá atrás. Eles tinham uma... Você pega o Lira é cria, filhote aí do BTG, do Pactual, né? Então, a gente já percebia um movimento de solidariedade entre eles, mesmo em famílias que você achava que eram mais liberais. Eu lembro quando eu conversava com o Pedro Moreira Salles, o encantamento dele com o Jorge Paulo Lema. Ele falava, puta, Pedro, se é filho do Walter Moreira Salles, vai se encantar com o Jorge Paulo Lema, rapaz, que ainda não tinha essa fama que tem hoje, né? De uns anos para cá, eles passaram a atuar como força política, efetivamente. Tanto que agora falam em montar aí uma rede, pegando Estadão, pegando esses sites aí de ultradireita. E tudo. Então, é uma pressão muito grande. Mas daí entra um fato... E o Lula tem as limitações dele, sabe? E tem um fato muito interessante, o Conde. Quando você olha o Lula hoje, até a gente discutiu outro dia, o Lula ele não está fazendo um governo de esquerda, ele está fazendo um governo de conciliação, dentro dos limites possíveis. O Lula representa hoje todos os princípios da modernidade e da civilização, a ponto de fazer concessão para lá e para cá, para poder unir o país. Você não tem um pacificador igual ao Lula. Quando você pega as grandes teses humanistas, ele endossa todas elas. Talvez não consiga avançar em muitas aí por conta de restrição política e tudo, mas essas restrições vêm fundamentalmente de quem deveria ser o guardião dessa modernidade, que é a mídia. E a gente pode estar desperdiçando essa chance, né? Esse é o ponto. A mesquinharia com que a mídia está atacando o Lula hoje em dia não é em cima de coisas concretas, é em cima de bobagem. O Lula com a dama do crime lá, porque o Lula... Gente, mas são muito ruins. São muito ruins. A própria Folha, os ataques que faz aí... Outro dia teve uma premiação lá dos 50 jornalistas mais admirados de economia, tinha um da Folha. Entre 50, que é o Mauro Zafalon, o grande Mauro Zafalon, que já está desde os anos 80 na Folha, né? Mas, digamos, o Globo ainda tenta, de vez em quando, o Globo tenta, de vez em quando, diversificar um pouco, reconhecer. Você tem
principalmente mulheres, algumas jornalistas, não, tem homens também na Globo News, que tem uma posição mais isenta, fazem a crítica que tem que ser feita, mas, no geral, eles não conseguem entender que... O Nassif sempre tem essa sensibilidade, né, de reconhecer que tem gente boa também nesses nichos. Por exemplo, você elogiou o Fernando Gabeira esses tempos atrás, que realmente ele se mostra, né, um sujeito assim equilibrado, pelo menos. Você pode discordar dele, mas ele é educado. E está com 80 anos, né? Está lá firme. Ô, Nassif, deixa eu só dizer aqui para o público, esse QR Code que está aqui, que vocês estão vendo aqui, é para vocês participarem do GGN, né? Contribuírem com o GGN, acessarem, assinarem ali a newsletter do GGN, que é muito bacana, que é o site aí que tem a liderança do Luiz Nassif. Aqui também, olha que bonito isso aqui, ó. Eu fico fora da tela, mas está aqui do lado. 2 QR Codes também. Eu vou deixar esse aqui, porque esse aqui não cobre a nossa imagem. Nassif, está chegando no final da sua participação aqui. Deixa eu colocar a Maíra Goulart, está aqui conosco, ó. Já até para ela dizer que recebeu um presente pelo correio, né, Maíra? Tudo bom, querida? Tudo bom, gente? Já agradeci, já falei para o Nassif que esse tema da relação com a mídia, com essas alterações que a gente teve, não só no sistema político, né, mas também na sociedade, uma sociedade cada vez mais extrema, mais extremizada, mais radicalizada, mais polarizada, em que os cidadãos ficam cada quais ensimesmados, né, nas suas bolhas, que o efeito disso é algo que me interessa muito. E a produção do Nassif vai ser muito útil para ajudar a organizar essa dimensão do pensamento. Aí o Nassif compartilhou. Fala para a gente, Nassif. A gente vai lançar amanhã a comunidade GGN. O que é comunidade GGN? Vai ser a possibilidade de trazer a academia, os trabalhos acadêmicos relevantes e as grandes discussões acadêmicas. Por exemplo, a Maíra está discutindo essa questão da mídia e da ultradireita. Ela pode entrar, eu vou mandar depois um e-mail, se cadastrar e montar um grupo de discussão que vai estar disponibilizado aqui para que a gente possa fazer as grandes discussões públicas que você não tem hoje, né? Muito difícil. Não, e a Maíra coordena ainda o LabCon, que é um laboratório super, super bacana, conceituado sobre essas questões aí também, discurso de ódio, né, Maíra? Explica o LabCon para o Nassif aqui. O LabCon é um laboratório que ele é sediado na UFRJ e na Rural, e a gente desenvolve pesquisas na área de textos e linguagens políticas, né? A gente codifica, posiciona textos políticos e seus atores no espectro ideológico. A gente tem um sistema de mensuração objetivo, né? Relativamente objetivo para a dimensão ideológica, e temos também uma área de estudo em política local. A gente está lançando, dia 14, o Guia de Eleições Municipais sobre o Estado do Rio. A gente está fazendo um levantamento quantitativo e qualitativo dos candidatos, principais candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, do Estado, 92 municípios. Vamos lançar dia 14 na Escola do Legislativo, na Alerj. E temos um eixo sobre mulheres, subrepresentação de mulheres. São basicamente essas pesquisas. Temos também oficinas de extensão, trabalhamos muito com extensão. Esse é o LabCon. Maravilha. Aí. Nassif, querido, obrigado. Presença maravilhosa aqui sempre. À noite a gente se encontra. Deixa eu falar uma coisinha. Eu passei para a Maíra, eu pedi para a editora mandar o livro da Veja, mas eu vou te mandar o copião desse novo livro que eu estou fazendo aí, que tenta pegar de forma mais abrangente os fatores que levaram à ultradireita. Bom, Conde, abração. Maíra, abração. Até mais. Valeu, Nassif.